Olá, queridos! Como vocês estão? Estamos voltando com algumas novidades aqui no Colégio Curso Aplicação Taquara. Quero apresentar para todos vocês a querida amiga professora Carol Alves. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, meu amigo. Olá a todos. Espero que nós possamos ingressar nesse ótimo trabalho, próximo semestre, que ele seja excelente. E eu trago para vocês agora uma aula de revisãozinha do conteúdo que a gente viu, tá? Que vocês já viram com a outra professora, que infelizmente não vai poder estar com a gente agora. Mas vamos seguir nosso trabalho com alegria e vamos lá. Vai ser maravilhoso. Isso aí. Quero lembrar a todos vocês que a querida professora Vanessa mandou um beijo para todos. Ela vai estar em outro momento da vida agora, nós vamos sentir saudade da Vanessa. Ela vai estar fazendo doutorado em outro estado. Por isso ela não continuou conosco, mas deixou um beijo para toda a família Aplicação e a gente remete o beijo para a querida professora Vanessa, a próxima doutora que vai estar aí com a gente. E agora com vocês, professora Carol Alves, de Matemática, aqui no Colégio Curso Aplicação Taquara. Boa aula, Carol! Muito obrigada, Chicão. Vamos lá então, galera. Nós começamos aqui com função, que vocês já viram, já deram uma olhadinha nessa matéria. E eu preparei algumas coisinhas pra gente. Bem, gente, primeiro, função. O que é uma função? A função, gente, ela tem uma função de primeiro grau, né? Ela tem aquele formato numa equação de primeiro grau que vocês já viram desde o 7º ano, né? É onde ela aparece. Que é esse formatinho aí que a gente tem de um númerozinho com X, seguido de um número sem letra nenhuma, né? Bem, esse é o formato por lei, o formato por equação, tá? E a gente também tem o formato no gráfico. Qual vai ser o formato no gráfico? O formato de uma equação do primeiro grau, de uma função do primeiro grau lá no gráfico, é de reta, tá, gente? Então, eu tenho para estabelecer o gráfico de uma função de primeiro grau, eu tenho o seguinte, eu tenho uma reta e vai ter no mínimo 2 pontos ali se encontrando, tá? Para formar a minha reta da função, eu tenho 2 pontos no mínimo, tá? Então, eu chamo esses pontos aí de pares ordenados. Lembra que é par ordenado o casal de x e y, né, gente? Então, ó, eu trago aí para vocês um exemplozinho de uma reta da função, ó, essa reta rosa aí, ó, a gente pode ver o plano cartesiano, x e y, os dois eixos, né? Lembra disso? Não pode esquecer nunca, pelo amor de Deus. Aí a gente tem, ó, a retinha rosa que está aparecendo, é essa função, tá, gente? Tem 2 pares aí que eu coloquei. O primeiro par é o 2 e 2, né? X valendo 2 e y 2 também. E o segundo par, 4 e 5. X valendo 4 e y valendo 5. Gente, isso daí representa uma função. A gente ainda não está descobrindo a função em si, mas já vai seguindo aí, já vai guardando para você que uma função do primeiro grau é representada por reta no gráfico, tá bom? E aí, vamos lá. A construção, gente. Vamos para uma construção da função de primeiro grau. Bem, primeira coisa que eu preciso saber é que o coeficiente, essa letrinha A, no lugar dele vai aparecer um número, galera. E esse número, ele tem um nome específico, ele tem um nome especial. Qual é o nome dele? Coeficiente angular. Você vai ver por que tem esse nome, você vai ver por que ele é especial assim, tá? E o carinha que tá sem letra nenhuma, o cara que tá sem letra, ele tem o nome de termo independente ou coeficiente linear. Eu dou um macetezinho para os meus alunos do seguinte, ó. Toda vez em uma função, na função de primeiro grau e na função de segundo, a gente já vai adiantando, quando o carinha aparecer sem letra nenhuma, ele é chamado de termo independente. Então já escreve aí, já guarda para você, tá bom? Então vamos pela classificação do gráfico. Gente, eu preciso que vocês lembrem disso aqui. Olhei para o meu A. Qual é o nome do A? Coeficiente angular. Carol, o que quer dizer isso? Como assim? Bem, se o meu A for igual a 0, a minha função é chamada de constante, gente. Se o meu A for maior do que 0, a minha função vai ser crescente, tá bom? Guarda isso aí. Se o meu A for menor que 0, a minha função vai ser decrescente. Tranquilo? Então vamos lá. Lá no meu gráfico, então, A igual a 0, função constante. Quer dizer que o meu A vai ser nulo, vai ser 0, não vai ter inclinação nenhuma. Lembra que o nome do A é coeficiente angular, certo? Então, ele vai trabalhar na inclinação da sua reta, tá bom? Então, se o seu A é 0, não tem inclinação nenhuma. Vai ser assim, ó, não tem inclinação, tranquilo? E se o seu A for maior que 0? Bem, tem uma inclinação aí. A nossa reta é constante, é crescente, né? A nossa função é crescente. E se o nosso A for menor que 0? É decrescente, tá bom? Você vai ver que no final das contas você já sabia disso.
Por quê? Num gráfico, você vai conseguir enxergar isso normalmente. Vamos lá. O primeiro gráfico aí, ele tem o A maior do que zero, ou seja, positivo. Repara, gente, que está crescendo, tá bom? Então, ó, tá uma rampinha assim, ó, crescendo, tranquilo? E pro meu A negativo, eu tenho a rampinha, ó, decrescendo, tá? Vamos olhar nisso? A gente vai ver lá no final, num gráfico financeiro, fica muito tranquilo de enxergar, tá bom? Mas, Carol, e a função constante? A função constante vai ser dessa maneira aí, ó. Uma reta, tá? Eu coloquei o exemplo do B maior que zero. A função constante, a nossa reta vai estar paralela ao eixo X, ao eixo X passando embaixo, e a reta da função, essa vermelhinha, passando em cima, tá? Bem, Carol, se o B fosse menor do que zero, bem, apareceria lá embaixo do eixo X, ainda paralela, tá? É uma função constante, não tem inclinação nenhuma, porque o seu A é igual a zero. Ah, Carol, se o B for igual a zero? Bem, se o B for igual a zero, a tua função vai ter a reta bem coincidindo, tá? Passando por cima da reta X, tranquilo? E onde a gente usa esse negócio, Carol, pelo amor de Deus? Gráficos financeiros. A gente vai usar em crescimento, decrescimento de empresas, produtividade, rendimento, lucro. As aplicações em um plano cartesiano geram até figuras geométricas, tá, gente? Isso lá na frente vocês vão ver. E sempre cai no nosso Enem, nos vestibulares da vida, sempre está presente. Não precisa ficar nervoso, é super tranquilo. E aí, gente, nós vamos ter, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é do seguinte. Olha para aí, ó. Aqui eu tenho os rendimentos, as vendas de uma empresa em 12 meses do ano. Não importa qual ano seja, não importa qual empresa, quanto que ganhou. Mas repara o seguinte, olha como é que a ideia de função é intuitiva para você. Você olha para aí, ó, você consegue me responder em qual mês a empresa vendeu, teve aumento nas vendas? Poxa, Carol, consigo sim. Ó, janeiro teve um aumento, fevereiro aumentou mais, março aumentou também. E de março para abril houve um decrescimento, houve uma queda nas vendas. De abril para maio, cresceram as vendas. De maio para junho, cresceu também. De junho, e coitado, querido, isso aí, ó, tá indo para falência. De julho, ó, desceu. De agosto, desceu mais. Repara, gente, a ideia de função na linguagem gráfica, ela não é nada distante da sua realidade. Você já consegue observar ela, tá? É uma coisa natural para você. Carol, então quer dizer que aí cada parte dessa, de um mês para o outro, equivale a uma função? Exatamente. E todas essas funções aí estão, né, a gente vai estudar mais para frente, para os valores, né, que eles ganharam, vai ser construído em cima de todo um valor, você vai conseguir escrever a equação, mas hoje o que você precisa observar é a análise gráfica. Quando aumenta, quando diminui. Aí, no caso, não teve nenhum mês que ela foi constante, por exemplo. Não tem nenhum mês em reta, estagnada, né? Não teve isso. A gente teve crescimento e decrescimento. E, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês aí. Espero que a nossa aula tenha rendido bem e que virão muitas outras. Muito obrigada, galerinha. Tamo junto.